Eu acabei de chegar em casa, literalmente, e eu quero aqui te contar tudo o que eu achei do filme A Empregada. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu Mundo em Letras. Eu sou a Dona Togali e o vídeo de hoje é pra gente poder falar do tão aguardado e esperado do filme A Empregada. Gente, finalmente eu fui assistir. Aos 45 minutos do segundo tempo, estava eu lá assistindo com o ingresso que eu ganhei. Se você não sabe, eu vou te contar. Vamos lá. Gente, eu tô sem ar, literalmente, tá? Gente, que filme, meu Deus. Eu ganhei o ingresso, né, de A Empregada, que veio, né, no box, que eu ganhei de presente de Natal do meu marido, né? E aí, eu na expectativa de ler, eu devorei o livro. Gente, eu pensei, será que eu vou conseguir ler para poder conseguir assistir o filme em janeiro? Pois é, deu de sobra, né? Eu li o filme, mas acabou que sim, que eu não consegui ir, né? Lá no início do mês, algumas coisas aconteceram que eu não consegui ir, mas hoje foi o dia, finalmente usei o meu ingresso, né? Que infelizmente eu tive que devolver. Gostaria muito de ter guardado aquele ingresso, mas não pude. Mas tudo bem, gente. A Empregada. A Empregada é aquele livro que quando chegou ganhou corações. Na verdade, eu já estava ali observando as pessoas quando elas leram, né, o livro. Porém, eu já contei para vocês mais ou menos aqui sobre as minhas expectativas, sobre as minhas experiências com livros que ficam no hype. Então eu pensei, bom, o livro é uma trilogia, eu vou ler quando eu tiver passado essa febre. Pois é, anunciaram o filme. Eu pensei, poxa, adoro uma adaptação, né? Queria muito ler ali o livro para poder ver a adaptação. O que aconteceu? Meu marido deu o livro, ganhei o ingresso. Meio que quase fui obrigada a ler o livro, né, gente? Para poder conseguir aí assistir o filme. E eu estava assim, era um misto de expectativas, porque eu não queria, né, ficar com a expectativa muito alta, para não chegar lá, né, e dar na cara. Mas também não queria ir também como, tipo, né, tá bom, né? Vai ser um filmezinho qualquer. Não, gente. Todo mundo estava falando que o filme era bom. Entende? Então, assim, pelo trailer, eu pensei, caraca, mano, vai seguir o livro, né? Cheguei lá no cinema, aí a menina que me atendeu, né, ela falou, você vai assistir o filme, né? Ó, o filme é muito bom. É melhor do que o livro. E parará, eu falei, caraca, mano, e agora? Expectativa subiu, né? E eu já tinha ouvido mesmo falar sobre isso, né? Porque a própria autora, a Freida, ela disse que o filme superou as suas próprias expectativas com a história, que ela jamais imaginaria que aquilo que ela colocou nas páginas do livro se tornaria aquele filme. Então, assim, ficou uma adaptação que para ela ficou muito boa, mas aí que tá, né? Como eu já tinha comentado sobre isso, a maioria dos autores concordam com várias adaptações, né? E chega na hora, a gente que lê o livro parece que não concordou muito, né? Tipo, oi? Né? Mas vamos lá, gente. A Empregada, porque senão aqui eu vou ficar variando, né? Não posso. A Empregada, né, é aquele livro que você não imagina que seja dessa forma, né? Para você que nunca leu a Freida, como eu, você nunca vai imaginar que você vai pegar um livro e vai ser de um suspense psicológico, como ele é. Bom, a Empregada, ela vai contar a história da família Winchester, né? Que é feita pelo Andrew, a Nina e a Cecília. A Cecília é uma família rica, muito influente, né? Tipo, o cara era o top ali, quem morava ali na redondeza do bairro, era a família que a galera tinha inveja. Então, as mulheres né, do condomínio tinham inveja da Nina, né? Por causa do Andrew. E ela resolve contratar uma empregada. E a empregada foi a Millie, né? A Millie, que lá no filme, lá, eu li o livro inteiro como Miley. Aí chega lá no filme, eles chamam Millie, mas tudo bem.
a Millie, né? E a Millie, ela é uma ex-presidiária, né? É uma jovem, mas que passou aí 10 anos, né, na cadeia por um crime que ela cometeu e ela é muito nova, porque ela foi presa, ela era adolescente, ela saiu buscando aí um novo emprego, estava na condicional. Bom, ela chegou à casa dos Winchester, né, e ela pensou, caraca, né, esse aqui vai ser o emprego dos sonhos. Porém, quando ela começa ali na casa, ela acredita que a Nina até então não sabia do seu passado, porque ela imaginou, ela vai fazer uma pesquisa de antecedentes criminais, mas durante a conversa não parecia que ela sabia, né? E quando ela entra na casa, parece que não era isso tudo. Porque os primeiros dias, né, ali o primeiro contato, foi tudo muito bom. Porém, a Nina começou a se mostrar uma mulher muito instável, muito doida, na verdade, né? E ela era muito explosiva, estava fazendo algumas coisas meio bizarras em casa, colocando a culpa na Millie, de algo que a Millie nem tinha feito, nem tinha mexido. Enfim, a única pessoa normal da casa era o Andrew, né? Era aquele que apaziguava ali a situação. Bom, a Millie, ela achou que a Nina era doida até, né? Ouviu os boatos de que ela era mesmo uma doida, porque ela ficou presa numa clínica psiquiátrica. É um livro que também não tem como a gente falar muito, porque a gente acaba dando spoiler. É algo muito louco, porque são 3 pessoas, né? E que você culmina ali na história e a gente não tem como falar muito sobre, porque senão a gente vai soltar algo que não era para soltar. Então, no decorrer do livro, a gente vai vendo aí o que vai dar essa história, né? Desse homem muito carinhoso, muito amoroso, dessa empregada que tem aí seus segredos e essa patroa, né? Mimada, uma rica mimada. O que nós vamos ver aí? Pois é, gente. Como sempre, a gente tem aquele medo da adaptação, porque a gente sabe que nem tudo é 100%. Mas vamos lá. Eu, particularmente, foi um filme de 2 horas e pouquinho. Eu acho um bom tempo para desenvolver a história, né? E eu achei que o filme em si, ele pegou muito do livro. Assim, muitas coisas. Claro que sempre vai faltar, nunca, nunca, nunca vai ser 100%, não tem como, a gente sabe disso. Aqui nós temos um livro de 64 capítulos, só que são 64 capítulos assim, às vezes um capítulo tem uma página, 2 páginas, né? Mas ele não é grandão. Só que são 64 capítulos e são visões diferentes, né, que nós vamos ter aqui, e é uma coisa que eu gosto muito em livro, quando ele coloca perspectivas, né, dos personagens diferentes, então é muito legal. Então aqui nós vamos ter essas perspectivas, tanto da Nina quanto da Millie, e só que assim, gente, o filme eu terminei sem ar, porque o plot foi muito bem feito até. Eu fiquei com medo deles mudarem, porque parecia que chegou um momento lá que eu achei que eles iam mudar o final. Mas não, eles não mudaram o final, eles só assim, melhoraram, né? É igual a menina do guichê lá falou para mim. A gente que lê, a gente consegue ver o que está escrito ali. Mas, para colocar isso numa tela, que vai ter pessoas que vão assistir e que não leram o livro, para elas vão ficar uma coisa sem sentido, né? Então precisa de algo com sentido e que consiga ali juntar uma parte na outra. O filme em si foi muito bom. O início que eu achei que ficou um pouco corrido até, mas a transição de dias e de momentos eu achei que ficou... É como se tivesse ficado um vácuo. Não ligava, parecia. Não que isso seja um problema, mas que a gente está assistindo o filme, a gente quer ficar ali ligado no filme, né? Então, essas transições, assim, de uma cena para outra, de um momento para o outro, parecia que tinha um espaço bem no meio, assim. E aí, num dado momento, quando você muda a perspectiva do personagem,
E aí o filme vai ganhando um pouco mais aí de ação, vamos dizer assim. Então é um filme que, de acordo com o livro, ele vai se construindo, né? Eu acabei de ler uma crítica falando que o diretor, Paul Feig, ele era um diretor muito aclamado por fazer filmes femininos, né, com essa visão feminina, mas que quando chegou na Freida ele não conseguiu colocar bem aquilo que estava no livro, né? Assim, gente, é aquilo que a gente sempre fala, eu já falei e vou repetir. Nunca vai ser 100%. Nunca, nunca, nunca. Mas de todos os filmes que eu assisti, ainda mais ultimamente, que a gente tem visto muitas adaptações, então parece que está ficando tudo tão corrido, sempre tem uma adaptação para ser lançada em algum lugar, que é raro você conseguir ver alguma coisa em comum. E o filme em si, ele trouxe várias coisas em comum. Quero aqui deixar a minha surpresa em ver duas faces do mesmo homem. Gente, o Brandon Sklenar como Andrew Winchester. Caraca, se você assistiu É Assim que Acaba e viu o Atlas, você não consegue olhar para ele e pensar como é que esse homem conseguiu fazer o Andrew. Porque é muito diferente, muito diferente. Ele, assim, eu achei que foi bom, sabe? Eu achei que ficou legal a voz que dublou, né, ali, o personagem, eu achei que não combinou muito não, mas eu acho que na minha memória, eu estava lembrando do Atlas, né? Aí eu fiquei com a voz na minha cabeça. Mas tudo bem, eu achei que ele foi sensacional. Eu achei que foi, assim, muito bom. A atriz que fez a Millie também. A Sydney Sweeney também eu gostei. Eu tô falando aqui de um núcleo, né? Eu não vou aqui colocar todos os personagens, né? Até porque também não tem como. Mas o núcleo ali que fica mais a Nina, a Millie e o Andrew, né? E eu achei que eles foram muito bem. A atriz que fez a Nina, Amanda Seyfried, gente, olha, tá difícil para falar nome, tá? Eu achei que ela também ficou muito bem como Nina. Queria a Nina um pouco mais doida, mas ficou muito legal. E o único personagem que, apesar de no livro, ele realmente não é um personagem que tem tantas falas, né, vamos dizer assim, que foi o jardineiro. Quando eu vi a foto dele, assim que eu cheguei no cinema, eu falei, caraca, eu acho que eles não vão colocar um jardineiro que pareça com o Enzo, né? Mas até que não, até que o personagem lembra muito ele, que foi o ator que fez, né, o Enzo, foi o Michele Morrone. E só que eu achei que no filme ele poderia ter falado um pouco mais, né? Eu achei que no filme ele ficou muito calado. Ah, e não colocaram a questão do sotaque, que dava aquela dificuldade para conversar. Ele ficou um pouco vago. Foi aquilo que eu falei, as transições que ficaram, parece que ficou vago. Mas, gente, no final, tá? Assim, fazendo aquele apanhadão total, no final, eu vou dar uma nota de 9. Parece, né, gente? Ai, eu não sou nem crítica de filme para falar uma coisa dessa. Mas, assim, de tudo, o filme para mim foi muito bom e eu colocaria aí nota 9. Então, no geral, eu acho que o filme foi muito bom, valeu a pena a experiência. Então, essas foram as minhas considerações, né, sobre a adaptação à Empregada, né? Como já esperávamos, né, nós vamos ter uma continuação, logicamente, nós sabemos que é uma trilogia, e a menina do guichê também me confirmou, né, falou que saiu ali a notinha, falando que vai ter mesmo o segundo filme, e é lógico, né, porque se a gente viu o primeiro, nós vamos querer ver o segundo, e nós vamos querer ver o terceiro, não é verdade? Então, coloca aqui nos comentários o que você achou, se você viu a adaptação, se você leu só os livros, o que você achou, se você acha que o filme poderia ter colocado mais algumas coisas, faltaram algumas coisas, o que poderia ter feito para poder ficar melhor, se você acha que foi bom, que realmente ali conseguiu levar um pouco da história para o cinema.
Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, né? Porque isso aí é muito importante para o YouTube entender que o vídeo ele é relevante. E não esqueça de se inscrever no canal, gente, que é muito importante para você ficar por dentro de tudo o que a gente vai postar por aqui, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno review, né, de uma amadora, né, de uma crítica em ascensão, quem sabe, na verdade? Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente vai se ver num próximo vídeo. Um beijo, gente, e até mais!